Olha, você sabia que as novas leis de trânsito que já estão em vigor estão pegando muito motorista de surpresa? Isso mesmo. E junto com as mudanças, tem alteração nas exigências do uso de películas, na utilização dos faróis também durante o dia e a questão polêmica sobre avançar ou não avançar o sinal vermelho. Você sabia disso, dessas mudanças? Sabia não? Então presta atenção, que quem vai explicar direitinho para você agora é Mônica Hermílio. A Mônica, ela está lá agora na Jatiuca, é isso? Está na Jatiuca? É isso, Mônica? Os motoristas, eles precisam ficar atentos, né? Porque a multa, ela pode chegar, não é isso? Exatamente, Bia. São coisas simples, né? Que já tiveram algumas alterações e sofreram alterações mais uma vez, mas que se o motorista não prestar atenção, né, de repente, ele tem que saber exatamente onde ele vai poder aplicar cada lei dessa de trânsito. Quem vai explicar para a gente não só sobre essas 3 leis de trânsito, mas também sobre uma mudança aqui na Jatiuca é o Antônio Monteiro, consultor de segurança no trânsito, que já está aqui com a gente. Antônio, boa noite. Bem-vindo. O que é que muda, né, em questão da película? Essa questão da película é uma polêmica, né? A gente viu agora mesmo há pouco um carro que parecia o carro do Batman, totalmente escuro. Vou dizer até que não era nem 100%, era 110%. Qual é a lei que está valendo agora em relação à película? Boa noite, Mônica. Boa noite, Bia. Boa noite a todos os alagoanos. O que a gente coloca assim, às vezes a sociedade traz como alterações pontuais, mas o que houve agora no dia 15 de dezembro, com a portaria 985, a resolução 985, foi a publicação do novo Manual de Fiscalização de Trânsito. Então ele traz aí mais de 700 páginas de regras de fiscalização. Ele traz alinhamentos que às vezes ficava para a gente, a equipes de fiscalização, até dúvidas a questão do como fiscalizar, o que fiscalizar. Vai lembrar a turma antiga que a regra do fumê era o vidro traseiro uma porcentagem, o vidro da frente outra porcentagem, o vidro lá laterais outra porcentagem, e aí ficava aquele debate em cima dos lacrezinhos que eram colocados, e ficava também como utilizar agora fugiu o nome, oi? Não, tinha um equipamento que era obrigatório para poder fiscalizar. E aí ficava nessa questão. Então houve um regramento agora que é 70% de visibilidade. Não é 70% escuro, é 70% de visibilidade. E aí fica também a regra da questão da manutenção, da bolha. Porque às vezes o fumê velho ou fumê colocado incorreto forma a bolha. Então a bolha tem que ser retirada e tem que ser trocado, não pode mais. Ou seja, se a pessoa pensar, ah, não, o meu tem 70% de fumê. Não é de fumê. Tem que estar com 70% visível, de fumê só 30%. Muitas vezes a gente parava o veículo e tinha as lojas que colocavam, botavam 30%, 40% de visibilidade e chegava lá, botavam a marcação outro número. E aí para tentar burlar a fiscalização. Hoje agora a regra é uma só, 70% de visibilidade e não pode ter a questão da bolha. Em relação aos faróis, o que é que está valendo a partir de agora? Era outro grande debate, né? Tem que estar aceso de dia, de noite, os carros novos, como é que funciona. Então, a regra agora é pista simples, então, as pistas que não forem duplicadas, pistas simples de carro indo e voltando, vamos colocar assim para ficar mais fácil, aí sim tem que o farol estar aceso mesmo durante o dia. Pistas duplicadas não precisa. Lembrando só que é em rodovias, então áreas urbanas também não precisa da utilização. E aquele veículo, aqueles carros em LED, aquilo ali ao ligar o carro ele já fica aceso, então não precisa mais dessa situação. Agora só a gente lembra de que quanto melhor a visibilidade, menor a possibilidade de acidentes. Então eu mesmo uso farol aceso em todas as ocasiões. Então é importante sempre a gente, independente do que a lei, do que a regra para a questão da multa, que a gente busque sempre a segurança. Antônio, outro detalhe, né, que os motoristas usam bastante, depois das 10, 11 horas da noite, ninguém para em sinal. A gente dá uma reduzida, né, para evitar acidente, mas passa no sinal, mesmo ele estando vermelho. Tem alguma mudança sobre isso? A partir de agora não tem chance para ninguém? Como é que está sendo agora? Eu vi muito debate, muita polêmica, muitas coisas que não estão no regramento novo não, tá? O que fica sempre colocado é que ultrapassar sinal vermelho é um atentado direto contra a vida. Então, normalmente as multas de maior valor agregado são multas que atentam pela vida, que colocam a situação em vida. Então, você, ao ultrapassar o sinal vermelho, a gente comenta que é quase uma roleta russa. Pode vir um veículo do outro lado e vai provocar o acidente, mesmo à noite, mesmo a gente sabendo dessa questão
do risco de assalto. Então, em alguns locais que a prefeitura ou o órgão de trânsito entende que é passível dessa situação, você vem para o semáforo intermitente. Mas ele funcionando é porque aquele cruzamento tem risco, tá? Então, eu não vejo nenhuma alteração em relação à noite. O que a gente tem, que é o caso aqui em questão, que é essa nova sinalização do livre à direita. Nova, porque está sendo debatido agora em resoluções, deve vir publicações novas tratando sobre isso, mas a gente estava debatendo aqui que na ladeira dos Martírios tem para mais de 20 anos essa sinalização. Ali na João Davino deve ter pelo menos uns 15 anos esse tipo de sinalização. Então é uma coisa que já é comum de algumas cidades, alguns municípios têm até manuais que tratam sobre isso, mas de regra geral, a Secretaria Nacional de Trânsito está publicando, está sendo estudado pela Câmara de Engenharia do Conselho Nacional de Trânsito e vai definir alguns regramentos em breve. Esse livre à direita, mesmo que esse sinal aqui estivesse vermelho, como ele está ficando agora, está em amarelo, em alerta, mesmo ele em vermelho, quem vier na direita pode fazer a conversão para a direita. Porque a sinalização, normalmente, ela tenta evitar a questão do acidente e a questão do conflito. A gente pode observar aqui que esse veículo aqui, que entra à direita, não entra em conflito com a outra faixa, somente o que segue em frente. Então, para dar fluidez ao trânsito, os engenheiros da prefeitura analisaram e viram que é possível sem colocar em risco. Lembrando sempre a preferência da questão do pedestre. Então, aqui tem uma faixa de pedestre, o pedestre tendo iniciado a travessia, mesmo a sinalização liberando, não pode fazer a conversão, tá? Mas nessa situação que a gente vê o carro aqui, pode sim fazer a conversão porque é livre à direita. Antônio, muito obrigado pelas informações. Deu para esclarecer bastante, né? Esses detalhes que a gente acha que no dia a dia não vai utilizar, mas é sempre bom a gente ficar por dentro, saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é que pode gerar multa, o que é que você pode fazer no trânsito para ter uma viagem, um passeio sempre com segurança.